Muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho contigo, expor um pouquinho uma ideia a respeito da inadequação. Você já se sentiu inadequado em algum ambiente, em algum contexto? Acredito que a resposta seja sim, porque isso aconteceu já na maioria, com a maioria de nós. A gente se sentir por vezes desconfortáveis, né, rejeitados e inadequados em determinadas situações, contextos, né, com algumas pessoas. Às vezes, quando a gente é criança, a gente tem, né, esse sentimento mais aflorado aí, se tem um perfil mais tímido, mais introvertido. E eu quero desenvolver um pouquinho, esmiuçar um pouquinho contigo esse sentimento que às vezes até continua na nossa vida adulta e quero refletir contigo uma palavra aqui que eu encontrei na Bíblia, muito interessante, em relação aos estrangeiros. Os estrangeiros no meio de Israel. O que isso tem a ver com a nossa vida? Olha, esse trecho ele nos dá uma esperança e uma diretriz aí de como é o coração de Deus com o ser humano. E o que isso tem a ver aí nesse contexto que eu coloquei, das vezes que a gente se sente desconfortável, inadequado, a gente se sente ali sobrando numa situação, o que tem a ver com a gente? Bom, vamos colocar aí um exemplo, né? Exemplos. Gosto bastante de pincelar exemplos na nossa vida e a gente ir desenvolvendo essa ideia. Quantos de nós, às vezes, a gente se sente assim? Eu já senti, eu vou aqui testemunhar algo que eu sentia quando eu era pequena e que lá na vida adulta, assim, comecei a refletir um pouco sobre isso, pensar em oração e pensar assim, puxa, que percepção, né, que eu tinha quando eu era criança. Às vezes eu ia na casa de alguns amiguinhos meus e que eu via as famílias assim, estruturadas, digamos assim. Os meus pais se separaram, eu era bem novinha. E aquilo me causava, assim, um sentimento de admiração, mas eu também ficava um pouco deslocada. Eu ficava assim, poxa, mas eu não tenho essa realidade na minha vida, eu acho que eu nem. Eu me sentia desconfortável naquela situação. Ao mesmo tempo que eu admirava, achava legal estar ali com um amiguinho, né, que tinha o pai e a mãe morando juntos, mas eu me sentia um pouco desconfortável. Eu pensava, poxa, mas comigo não é assim, eu acho que eu não tô adequada aqui nesse ambiente. Olha que loucura, né, a cabeça de uma criança. Eu era bem novinha e inconscientemente aí pensava isso aí. Depois, na vida adulta, que eu fui me dar conta desses sentimentos. Outra coisa também, né, dando um exemplo na minha vida. Depois, eu era criança, né, mas eu não participava, minha família não participava de nenhuma igreja, mas eu estudava numa escola cristã e acredito que foi nesse contexto que eu participei de alguns retiros. E aí tinha aqueles jogos, aquelas brincadeiras, né, das vezes as crianças, aquelas gincanas. E aí eu lembro de ter algumas crianças que conseguiam assim memorizar o versículo bíblico e participar da gincana. Eu ficava de fora, porque eu não conhecia a Bíblia, né? Não era de uma família que estudava a Bíblia, que ia na igreja. E eu me sentia tão deslocada, ao mesmo tempo que eu ficava assim, que eu admirava isso, mas eu ficava assim, eu não pertenço a esse lugar. Então, eu coloquei esses exemplos aqui para você, mais ou menos, né, de colocar, pensar na tua vida. Coloquei exemplos meus, né, experiências minhas que eu vivi lá na infância, para você pensar na sua vida, às vezes até repensar lá alguma situação na infância que você se sentiu assim, e a gente carrega isso na nossa vida adulta se a gente não modifica o nosso pensamento. As sensações, as emoções, elas continuam na nossa vida, né? Elas nos acompanham enquanto a gente não modifica o nosso pensamento, enquanto a gente não se depara com a Bíblia, o que Deus tem a nos dizer sobre isso? E aí tem a relação sobre essa palavra aqui do povo que era estrangeiro, no meio do povo de Israel tinha os estrangeiros que se identificavam ali
com aquela palavra, com aquela crença, né, de um único Deus. E eles ficaram ali se achegando ao povo. E como que Deus tratou esses estrangeiros? Isso é muito importante a gente pensar quando a gente tem esses sentimentos aí, né? De pensar, poxa, eu recém-converti, eu não vim de um lar cristão, a minha vida teve toda bagunçada por um tempo, toda desestruturada, vim de família disfuncional, tô atrasada aí no processo, né? Um exemplo que muitos de nós, às vezes, a gente pensa assim, a gente se compara, quem sabe, com alguém que lá nasceu na igreja, que sabe memorizar versículos, que tá assim, lá no auge do conhecimento bíblico, cheio de dons, cheio de talentos, sabe tocar instrumento, sabe cantar, sabe louvar, sabe ministrar, sabe pregar, enfim, né? Pessoas que estão lá, né, no auge. Ou então famílias que a gente vê, né? Poxa, que família linda, essa família toda vai na igreja juntos. E quem sabe você é uma pessoa que vai sozinha na igreja. Você busca a Deus, né? Busca congregar e por enquanto você está indo sozinho na igreja. E por vezes, quem sabe você se sinta um estrangeiro, sinta assim, poxa, o que que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é o meu contexto, isso aqui não é o meu ambiente. Aqui eu tô colocando exemplos assim no meio da igreja. Mas a gente pode pensar sobre isso em relação até mesmo quando a gente vai alcançando um poder aquisitivo maior na nossa vida. Digamos que você veio de uma família bem pobre e aí você foi crescendo profissionalmente, se destacando, conseguindo ter acesso a ambientes, a pessoas. E quem sabe você está se sabotando porque você pensa assim, poxa, eu não sou digno de estar aqui nesse ambiente, de estar com essas pessoas, eu sou um estrangeiro aqui no meio dessa realidade. Ou então, né, vamos colocar outra situação, até mesmo uma pessoa um estudante de medicina, digamos, né, e a gente sabe que tem cursos que geralmente são pessoas que cursam medicina, elas já vêm de uma família aí, talvez de uma tradição de médicos, uma família com condições financeiras, e quem sabe você passou aí no Enem, foi aprovado, conseguiu entrar no curso, né, de medicina, e você tá numa situação, num contexto, numa família totalmente diferente, você se sente um estrangeiro naquele ambiente, né? Então, olha como a gente pode aplicar na nossa vida em vários aspectos. Então, dá para colocar muitos exemplos de situações que a gente sente inadequado, que a gente sente que a gente não tem, que a gente não é digno, digamos assim, né, de estar naquele ambiente, que a gente não tem um histórico lá, uma tradição, que não veio de família, que não veio, né, porque a gente tá socialmente talvez aceito para estar naquele lugar. Quem sabe você está se relacionando com alguém de uma condição melhor, né? E aí tem aquele desafio, porque é um desafio o ajuste, né, da cultura familiar. E você sente assim tão distante as realidades. E quem sabe você que é uma pessoa que é mais simples, né, que tem um poder aquisitivo menor, você se sente estrangeiro. Você pensa assim, poxa, mas eu não tô à altura aqui dessa pessoa, eu não tô à altura dessa família. Olha como a gente pode colocar exemplos de coisas que podem ser uma situação na nossa vida, né? Que pode ser uma realidade para nós, um desafio, e que a gente nunca parou para pensar nisso. E de repente veio o problema, que a gente se rebaixa, a gente se coloca para baixo, acha que a gente não é digno, não é merecedor de estar ali naquela situação, naquele lugar. Olha que interessante no livro de Ezequiel, como eu estava falando, né? Como que foi que Deus olhou aqueles estrangeiros? Isso se aplica muito para nós, para a gente não desqualificar quem somos, não menosprezar quem somos, não achar que não somos dignos de estar nos ambientes, porque em todos os lugares, nós podemos ter acesso a todos os lugares que Deus abriu as portas para nós, seja profissionalmente, seja na igreja, enfim,
até se você é um novo convertido, que tudo é novo para você desse ambiente aí de fé, de igreja, não caia no erro de se comparar. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história, né? Então Deus enxerga diferente de como a gente muitas vezes enxerga as coisas. Olha que interessante, no livro de Ezequiel, como eu disse, o capítulo 47, o versículo 22, a partir do 21, vamos colocar aqui. Distribuam essa terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês as distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que tenham filhos. Aqui é a divisão de terras, né? A distribuição de terras. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento, junto com vocês. A eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe, palavra do soberano Senhor. Então aqui a gente pode ter um vislumbre de como é o coração do Senhor, né? Imagina, naquele tempo, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. E imagina, se Deus fosse com um caráter sem amor, né, pela humanidade, um caráter excludente, ele poderia dizer, não, quem não é do povo de Israel, que saia, não tem vez, aqui é só o povo de Israel, o povo escolhido. Mas olha que lindo, né, que Deus considerou a herança também para os estrangeiros, né? Deus considerou que aqueles que se juntassem ao povo de Israel seriam considerados israelitas de nascimento. Então, aqui é algo para a gente pensar sobre a nossa vida. A gente pensa sempre quando vier algo, um sentimento de inadequação, achar que a gente está ali num contexto errado, que a gente não é digno. Eu penso muito em relação à igreja mesmo, né? Que às vezes a gente faz essas comparações. A gente pensa, poxa, aquela pessoa lá, aquela família tá há anos na igreja, conhece tantas coisas, tem tantos dons, e a gente acaba se menosprezando muitas vezes. E a gente precisa escutar muito, né? Ler muito e introduzir isso, né? Internalizar isso no nosso coração, no nosso interior, de que Deus, ele não é excludente. Ele não nos vê dessa forma, né? Como, de repente, alguém recém-chegado à fé, alguém que está num contexto profissional aí novo, né? Que talvez não seja numa classe social aí que a maioria está, né? Mas Deus, ele vê a nossa vida como igual a todos, né? Com a chance aí de avançar, com a chance de se incluir no meio, né, desses que são o povo abençoado, o povo dele. Olha que interessante. Todos nós que aceitamos a Jesus, nós somos povo de Deus. Independente o tempo aí que a gente demorou para isso. Muitos de nós aí tivemos uma trajetória de vida com escolhas erradas, né? Com tanta dor e com tanto sofrimento antes de aceitar Jesus, e a gente se compara às vezes pensando, poxa, olha lá, aquele casal, tudo certinho, casaram certinho, fizeram todas as escolhas certinhas, já estão, né, sendo usados por Deus, né, no ministério, na obra, e é muito maléfico pra gente, é muito ruim a gente se comparar, é muito ruim a gente esquecer dessa palavra aqui, que diz, né, que Deus, ele considera o estrangeiro também. Ele considera o estrangeiro para dar uma herança, né, para fazer essa divisão aí de terras junto com o povo dele, junto com o povo escolhido aqui. Uma comparação, né, para a gente pensar. Que a gente sabe que hoje em dia mudou, que a partir de Cristo é a nova aliança, né? O diferencial é aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Todos nós podemos ser filhos, considerados filhos de Deus. Esse é o povo, hoje em dia, né? O povo de Deus é esse, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus.
mas que a gente pense sobre essa palavra e nunca caia no erro de se comparar, de se diminuir, de achar que não somos dignos de algum ambiente, de alguma situação, ficar comparando, ficar pensando, poxa, mas comigo foi tão diferente, ai, comigo tá tão demorado, ai, eu quebrei a cabeça tanto na minha vida, eu escolhi errado. Deus pode ressignificar toda a nossa história, nada é perdido. Por vezes a gente passa anos aí na cegueira, né, na ilusão do pecado, mas Deus pode transformar todas as coisas e usar para o bem. O que importa é o nosso coração, né? O que importa é a gente ter aceitado a Jesus, a gente se converter, que significa assim, ó, mudança de rota, mudança de caminho, arrependimento dos pecados e olhar para frente. Então, fica com essa reflexão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você aí tá nesse grupo de que se compara, que se diminui, que essa palavra aí encontre o teu coração. Abraço e até o próximo vídeo.